É bem possível que o nome Albert Pike não seja familiar para vocês. Entre tantas personalidades dos Estados Unidos que conhecemos, Albert não é exatamente uma das mais famosas, embora colecione alguns monumentos póstumos e uma reputação importante como escritor e general da Guerra Civil Americana. Mas, em meio a tantos feitos durante sua vida, um episódio bem pequeno acabou tomando proporções gigantescas com o passar do tempo. Uma carta que Albert enviou ao político italiano Giuseppe Mazzini, datada de 15 de agosto de 1871, ela foi publicada pela primeira vez em 1959 pelo autor William Guy Carr e gerou uma série de discussões por seu conteúdo, no mínimo, polêmico. Nessa carta, Albert previu com detalhes muito específicos as 3 grandes guerras mundiais que aconteceriam décadas depois e que, ao fim delas, estabeleceriam a nova ordem mundial. 2 delas já aconteceram. Segundo a carta, já estamos nos encaminhando para a terceira e derradeira guerra mundial. E com ou sem previsões, há muitas pessoas que dizem que um conflito entre as maiores potências do planeta já é mais do que iminente. Mas será que Albert foi capaz de descrever com tanta precisão o destino da humanidade? Há quem diga que tudo não passa de uma farsa. Mas, e se for verdade? Vamos conhecer um pouco mais sobre Albert Pike. Nascido em Boston no ano de 1809, era descendente dos colonizadores da região e foi um notável autodidata, tendo passado em Harvard, mas desistindo da universidade pelas taxas de matrícula impostas. Acabou se tornando professor por conta própria, dando aulas em escolas por todo o estado de Massachusetts. Sua vida profissional foi extensa e repleta de conquistas. Foi jornalista e, posteriormente, dono do jornal que o contratou, além de ter feito uma carreira como advogado e até como poeta. Em 1859, inclusive, ele chegou a receber um título de mestre honoris causa em artes da própria Harvard. Albert também participou ativamente de 2 conflitos: a Guerra Mexicano-Americana, em que foi capitão de tropa, e a já citada Guerra Civil, onde trabalhou como negociador dos confederados e também general. Nas 2 ocasiões, ele foi conhecido por seu comportamento insubordinado e acusações criminosas que foram de utilização incorreta de recursos até ordens para escalpelar os inimigos. Muito embora essas acusações tenham sido retiradas após algum tempo. Podemos ver que Albert Pike não era, de qualquer modo, uma pessoa simples. Até mesmo sua aparência era considerada intimidadora. Mas a maior parte de sua influência veio de sua filiação a fraternidades, como a maçonaria. Seu perfil proativo quanto aos assuntos da sociedade o levou à posição de soberano grande comandante até o fim de sua vida, ou seja, por um total de 32 anos. Sua atuação na maçonaria é o feito mais conhecido da vida de Albert, que até hoje é considerado um dos maçons mais notáveis na história dos Estados Unidos. Não à toa, muitos dizem que sua relação com a fraternidade é um dos maiores agravantes para a veracidade do que ele havia dito em sua carta. Ah, sim, a carta. Endereçada a Giuseppe Mazzini, um maçom e político italiano, ela detalha uma visão que Albert teve e que incluía 3 guerras que assolariam o mundo antes de um desastre econômico sem precedentes, que abriria o caminho para o estabelecimento da nova ordem mundial. É interessante lembrar que essas previsões foram feitas em 1871, 43 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial e 20 anos antes de sua morte. Ou seja, ele nem mesmo presenciou a concretização da sua profecia. Vamos ver o que ele diz sobre cada guerra. Número 1. A Primeira Guerra Mundial deverá acontecer a fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia,
fazendo do país uma fortaleza do comunismo ateísta. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati entre os impérios britânico e germânico serão usadas para fomentar essa guerra. Ao fim da guerra, o comunismo será estabelecido e usado a fim de destruir outros governos e enfraquecer as religiões. Essa primeira passagem se refere claramente ao conflito que aconteceu entre 1914 e 1918 e que contou com, entre outras coisas, a Revolução Russa, que levou o comunista Vladimir Lenin ao poder e ao estabelecimento de duas frentes de batalha: os impérios centrais, compostos pelos impérios alemão e austro-húngaro, e os aliados, formados principalmente pela Rússia, França, Estados Unidos e, claro, o Império Britânico. É importante citar que, historicamente, a ascensão do regime comunista na Rússia levou o país a uma profunda mudança interna, inclusive no quesito religioso, já que os bolcheviques instruíram o chamado ateísmo de Estado e, segundo alguns historiadores, iniciaram um programa governamental de conversão forçada ao ateísmo. Número 2. A Segunda Guerra Mundial deverá ser fomentada ao tirar vantagem das diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Essa guerra deverá acontecer para que o nazismo seja destruído e o sionismo político se torne forte o bastante para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deverá se tornar forte o bastante para equilibrar o domínio do cristianismo, que será limitado e deixado em xeque até o momento em que for necessário para o cataclisma social final. A Segunda Guerra, como sabemos, teve como protagonistas a Alemanha de Adolf Hitler e sua perseguição desmedida aos judeus. Não à toa, o Holocausto provocou mudanças fundamentais no modo de pensar dos perseguidos. Entre elas, o mais importante foi o consenso de que eles precisavam de um lugar onde pudessem ficar a salvo de qualquer tipo de repressão e que também pudesse servir como um abrigo para outros judeus, que é um pensamento essencialmente sionista e que levou à criação do Estado de Israel em 1948, alguns anos após o fim da guerra. Além disso, o comunismo teve um papel muito mais proeminente na Segunda Guerra, já que a União Soviética fez parte dos aliados e protagonizou um contra-ataque à Alemanha que desestabilizou completamente o exército de Hitler. Isso permitiu que ela se tornasse uma das superpotências do mundo à época, sendo um contraponto à América capitalista. Número 3. A Terceira Guerra Mundial deverá ser fomentada pelas diferenças causadas pelos agentes dos Illuminatis entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deverá ser conduzida de maneira que o Islã e o sionismo destruam-se mutuamente. Enquanto isso, as outras nações, que estarão mais uma vez divididas em relação a esse tópico, serão levadas a lutar ao ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Deveremos soltar os nihilistas e os ateus e provocar um cataclisma social formidável, em que todo o seu horror mostre às nações os efeitos do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da desordem mais sangrenta. Então, em todo lugar, os cidadãos se verão obrigados a se defender da maioria revolucionária e exterminará esses destruidores de civilizações. E a multidão, desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas estarão sem direção a partir desse momento, vão receber a verdadeira iluminação por meio da manifestação universal da doutrina pura de Lúcifer, finalmente revelada para o público. Tal manifestação resultará do movimento reacionário que se seguirá da destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos superados e exterminados ao mesmo tempo. Em resumo, Albert Pike diz na carta que a futura Terceira Guerra Mundial terá um desfecho muito mais ideológico do que bélico, mesmo que muitas nações estejam acabadas ao fim dela. A menção bem decisiva quanto à doutrina pura de Lúcifer não é à toa. O livro
em que a carta foi publicada se chama, em tradução livre, Satã, Príncipe deste Mundo, e descreve o que o autor William Guy Carr chama de conspiração luciferiana. Pela procedência da publicação, muitos dizem que a carta não passa de uma farsa inventada por William para corroborar sua teoria da conspiração, já que ele mesmo é tido como o criador da demonologia Illuminati, o que também justificaria a menção a essa sociedade secreta. Outros também declaram que tudo foi arquitetado por um homem chamado Leo Taxil. Controverso escritor e jornalista, ele teria se convertido ao cristianismo para disseminar a ideia de que a maçonaria tinha laços com o satanismo. E se você se lembra bem, Albert Pike era maçom. Seus livros e panfletos foram um sucesso entre os cristãos à época, mas logo começaram a despertar suspeitas quanto à sua veracidade, especialmente quanto à existência de uma tal Diana Vaughan, que teria confessado a Taxil todos os procedimentos dos maçons. Por fim, ele acabou confessando que tudo não passava de teatro e se mudou de Paris para não sofrer com a perseguição. Só que tem uma coisa: Taxil escreveu suas obras antimaçônicas ao fim do século XIX, décadas antes da Primeira Guerra Mundial. É algo a se pensar, não é? De acordo com o que tem acontecido com o mundo contemporâneo, especialmente o conflito entre Israel e Palestina, que parece estar muito distante de algum tipo de trégua, a carta de Albert Pike, sendo verdadeira ou forjada por outras pessoas, pode ter acertado alguns detalhes bem complicados sobre o nosso futuro. Mas e você? Acredita nisso tudo? Será que Albert foi realmente capaz de ditar o que os Illuminati fariam para levar nosso mundo à conspiração luciferiana? Pode deixar seu comentário aqui embaixo e a sua opinião. Chegamos ao fim de mais um E Se For Verdade? Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, não deixe de se inscrever e receber todo dia os vídeos do Fatos Desconhecidos. Um abraço grande e até a próxima.